Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Dopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. Olá pessoal, estamos em mais uma Ação e Reação nessa terça-feira chuvosa aqui na Baixada Santista, para você que vê o programa fora da Baixada, né? Para você que é uma dona Norma do Rio de Janeiro, que já mandou um abraço aqui, doutora Jacirema de Jabuticabal. Começando o programa hoje, Dia Mundial do Escoteiro, Dia Mundial do Livro, livro muitas vezes esquecido por muita gente, né? E também Dia Nacional dos Surdos, a educação de surdos. Mandar um abraço para Michele Bolsonaro aí, que está encabeçando essa questão dos surdos. Hoje, para falar em pessoas que têm destaque nacional, estamos aqui com José Maria Emael, o homem que é muito conhecido pelo melhor jingle do Brasil, né? Tem um enfermeiro meu que fica cantando até hoje, Emael, um democrata cristão, presidente da Democracia Cristã Nacional, conhecido como Emael, advogado, empresário, gremista. Olha o Grêmio campeão aí, Porto Alegrense, o Grêmio do Renato Gaúcho, que deu 50 mil para o André Balada, 50 mil para o goleiro e 50 mil para o André Balada. O goleiro defendeu o último pênalti para o Andrezinho fazer o pênalti. Aí, na hora da entrevista, ele falou, olha, quem vai pagar não sou eu, porque eu não tenho essa grana, quem vai pagar vai ser o presidente, né? Então, o Renato Gaúcho que falou que está cansado de dar volta em estádio, hein? Está cansado de dar volta ao estádio Renato Gaúcho. O homem está ganhando tudo lá com o Grêmio. O Grêmio que está tropeçando na Libertadores, mas está ganhando tudo aí, né? Bom, o Emael também foi constituinte, né? Participou de 1988, com muitas emendas, muitas proposituras, ele vai falar aqui, e foi candidato a presidente por 5 vezes. 98, 2006, 2010, 2014, 2018, né? E deputado por 2 vezes. Acredito que se não fosse candidato, seria deputado por muito mais vezes, né? Também estou aqui com Caio Borelli, coordenador da Democracia Cristã na Baixada Santista, né? Dentista, meu amigo também, né? E ele brincou comigo, poxa, Fred, demorei para vir aqui. Eu falei, quando você apresentou um candidato, uma pessoa muito boa, você veio, né? Entendeu? Também temos aqui na plateia, hoje a plateia está cheia, temos o Manuel Costa, o Paulo Roberto, Sidney Pereira Costa, temos o Barretos e temos também o nosso Paulo Roberto, Moisés Fernandes. Paulo Roberto, Sidney Pereira Costa, Moisés Fernandes e o Barreto. E também o nosso amigo Manuel Costa, que já entrou, saiu, trouxe um chocolate, foi embora, enfim, né? Mas tá bom. Bom, Emael, é um prazer ter você no nosso programa aqui, né? Falar da Constituinte, falar do partido, né? Que elegeu um federal e vários estaduais aí, né? Então o partido está crescendo, né? Uma figura carismática aí do empresário, advogado, né? Muito conhecido aqui no Brasil, porque tentou várias vezes ser candidato a presidente da República. A gente sabe que é muito difícil, né? Sem tanto dinheiro, sem tanta mídia, mas o jingle dele ficou mais famoso que de todos esses aí, de Aécio, de Lula, enfim, né? O jingle marcou a presença aí na cabeça das pessoas, né? É verdade. Mas quero dizer a você, Eduardo Filete, ou simplesmente Filete, né? Sim. Na minha alegria estar aqui participando com você nesse programa Ação e Reação, né? Na TV Com. Né? Quero saudar a todos aqueles que me acompanham nesse momento e dar o meu abraço à família santista. Ele teve reunião com o Rodrigo Julião, nosso amigo da OAB, com muitas pessoas. Ontem, uma página grande da Tribuna, falando da visita do Emael aqui na região, né? Com certeza o Caio Borelli, que é coordenador da Democracia Cristã aqui da Baixada, trabalhou também para que
o Emael tivesse essa repercussão, né? A vinda dele por si só já é isso, mas tem que ter essa divulgação. Queria parabenizar você, o Caio, que é meu amigo, dentista, né? E está atuando aí, tem vereador aqui na região, não é isso? Obrigado, Filete. Um prazer poder estar dividindo a bancada com você, com o deputado constituinte Emael, com os amigos aqui que estão no estúdio. E a gente vem para as eleições com bastante seriedade, com bastante positividade, com muito trabalho. E trazer o deputado, convidar o deputado, na verdade, para estar aqui na Baixada Santista é muito fácil, porque as portas por si só se abrem. Então, motivo de ter muito orgulho de poder conhecer um pouco mais, de vivenciar com ele aí coisas que hoje vão perpetuar aí, os nossos filhos, nossos netos ainda vão seguir, que é principalmente a nossa Constituição. Então, da minha alegria e felicidade, obrigado por abrir o espaço para que a gente possa falar um pouquinho aí de uma maneira geral. Sim, lembrar que o programa está sendo transmitido agora ao vivo pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, e também para você pelo www.tvcomsantos.com, aí na tela, né? Lembrando que nós vamos ter a reprise às 23 horas e a 1h da manhã para os madrugadores, né? Então, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia para quem está vendo as nossas reprises aí, né? O programa fica no Facebook, Eduardo Filete parte 1, 2, 3, 4, Augusto Capô de Casa 1, 2, 3, e também no TV Com, para você que quer assistir o programa depois, todos os programas aqui, o que o Sidney Pereira Costa fez com o Moisés Fernandes semana passada, o que o Cassione fez com o Dr. Clemente ontem, é só você ir na rede social. Está tudo lá, né, disponível, tudo e tal. E como a gente sempre fala, aqui não é um programa chapa branca nem chapa preta, que é um programa que tenta falar a verdade, né? Então, a gente está tranquilo, tem os 3 anos de programa aí, o programa de mais de 25 anos aqui na Baixada, tudo tranquilo, podem ir nos programas anteriores e tal, não tem problema nenhum. E lembrando que você pode participar também, né? Você pode participar no ao vivo agora, ligando, mandando o WhatsApp, 13 para quem está fora de Santos, 99711-5545, telefone na tela, vamos colocar durante o primeiro bloco, no intervalo vamos fazer uma seleção e vamos passar as perguntas para o Caio Borelli, dentista, coordenador do Democracia Cristã, e também para o nosso José Maria Emael, presidente da Democracia Cristã Nacional, que começou como Democracia Socialista, né, social, né, e mudou de nome também, não é isso? Deixa eu contar um pouco da história. Isso, conta a história do partido. História do partido. A democracia cristã, como ideia, como filosofia, como princípio, já existia na Europa desde o século XIX. A ideia de construir sociedades livres, justas e solidárias. E essa ideia se transforma em partido político pela primeira vez na história do mundo em 1942, em plena Segunda Grande Guerra Mundial, quando o estadista italiano Alcide De Gasperi funda o PDC, Partido Democrata. Depois seria o grande reconstrutor da Itália no pós-guerra. Essa ideia caminha na Europa e chega na Alemanha em 1945, quando um estadista alemão, Konrad Adenauer, funda a CDU, União Democrata Cristã, a mesma CDU da Angela Merkel. Tá? Nesse mesmo ano de 1945, estava um grupo de brasileiros na Europa, liderado por um jovem professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, Cesarino Júnior. E esse grupo fica muito motivado com a ideia de construir sociedades livres, justas e solidárias. E chegando no Brasil, em 9 de julho de 1945, no centro de São Paulo, no Teatro Municipal, fundam também aqui no Brasil o PDC, Partido Democrata Cristã. Em 1947, Jânio Quadros se elege vereador pelo PDC, assume mandato em 1948, deputado estadual depois, e em 1953 candidato a prefeito de São Paulo pela Democracia Cristã, quando ele se elegeu. É lá que surge aquela marchinha, né? O varre, varre, vassourinha, do Jânio. Quer dizer que o partido é o melhor partido do jingle é o seu, Com certeza. Né? Vai, vassourinha, Emael, Democrata Cristão, não é isso? Quem fez esse jingle? Um companheiro nosso, hoje é membro da Executiva Nacional, ele é um alfaiate, mas é compositor de música popular. A alfaiataria dele continua no mesmo lugar, numa galeria na 24 de maio, no centro de São Paulo. Ele teve a genialidade. Quer dizer que ele continua, porque nós tivemos um presidente da República que fechou loja de 1,99, né? Mas ele continua na alfaiataria, né? Continua. Ele teve a genialidade de ver no EY o E brasileiro. Por isso que o jingle começa com o EY, né? Depois colou uma mostrou que era fácil. Mas pegou esse jingle, né? Pegou, claro. Pegou isso aí. Até às vezes, de vez em quando, você pega... Filete, é a minha pele.
É isso aí. Esse jingle aí. Bom, aí depois de 50, André Franco Montoro se elege vereador pela Democracia Cristã. Tivemos um Carvalho Pinto, governador de São Paulo, pela Democracia Cristã. Né? Mas chega a 65. Em 65, o regime militar extingue os 13 partidos que existiam, o PDC era um deles. O presidente nacional da Democracia Cristã era o então deputado federal Franco Montoro. E depois disso a gente fica 20 anos fora do cenário político brasileiro. Em 65 eu já estava na Democracia Cristã. Eu sou gaúcho, de Porto Alegre, e me filiei na juventude... Gremista, né? Gremista. Gremista tem que falar do Grêmio também, né? Com certeza. E me filiei na Juventude Democrata Cristã em 1962, lá em Porto Alegre. Bom, depois disso, então, a gente fica 20 anos fora do cenário político brasileiro, durante todo o tempo do bipartidarismo, Arena e MDB. Mas em 85, por ocasião da reorganização político-partidária, um médico do Rio de Janeiro, Jorge Coelho de Sá, refunda a Democracia Cristã com o mesmo nome, PDC. E aí descobre que aqui em São Paulo tem um antigo militantes. Né? Aí sou convocado para organizar a Democracia Cristã em São Paulo e ser o candidato da Democracia Cristã, do PDC, a prefeito da capital. É lá que surge o Gênio, Emael, um democrata cristão. É lá a campanha para a prefeitura de 85. Tá? No ano seguinte, o PDC elege 5 deputados federais constituintes, eu um deles, mais um no Rio, 3 de Goiás. Nas eleições de 90, nós elegemos 22 deputados federais, eu fui reeleito por São Paulo. Nessa mesma eleição, completamos 4 senadores da República. Nas eleições municipais de 92, nós elegemos 211 prefeitos, elegemos milhares de vereadores, né? Éramos novamente, como lá em 65, uma das maiores forças políticas do país. Voltou aquela época do Jânio Quadros, voltou aquela época... Mas só um ano depois, em 93, aconteceu a segunda tragédia da democracia cristã no Brasil. Uma decisão profundamente equivocada da direção nacional promoveu a fusão do PDC com o PDS. Eu estava no meu segundo mandato, liderei a resistência, fiz tudo que estava ao meu alcance para impedir a fusão, mas ela acontece, 13 de abril de 93. Depois disso, então, fui, juntamente com 114, só 2 anos depois, juntamente com 114 companheiros, totalizando 115 fundadores, refundamos a Democracia Cristã, com o nome de PSDC. Ah, vocês não aceitaram a fusão? Nós não aceitamos a fusão. Porque o partido estava indo bem, direitinho e tal, né? Com certeza. E a Democracia Cristã é uma coisa, já vem da Europa, já vem de tem berço, né? É uma história eterna. Como é que o Brasil ia ser privado da Democracia Cristã? Aí então, vocês não concordaram com essa fusão? Não concordamos. Então, 115 democratas cristãos refundaram, em 30 de março de 95, a Democracia Cristã com o nome de PSDC, Partido Social Democrata Cristão. Esse S foi incluído para enfatizar o nosso compromisso com a justiça social e a solidariedade. Aí começamos tudo de novo. Começou do zero? Tudo do zero. Foi muito difícil o recomeço. As pessoas tinham receio de colocar um sonho no projeto e acontecer de novo. 2 vezes tinha sido destruído. Quem assegurava que não seria novamente? Destruiu a primeira, depois destruiu a segunda, né? A primeira pela mão fria do regime militar, a segunda pelos seus próprios dirigentes, que quando tinham o poder de perpetuá-la, a destruíram. O partido estava indo direitinho, tal, chapa pura, tal, aí começou a complicar, né? Hoje nós estamos novamente em mais de 2.000 cidades, alcançando 250 mil filiados no Brasil, né? Temos um colégio de líderes em todos os estados de primeira grandeza, voltamos ao Congresso Nacional, reelegemos nossos deputados estaduais, nós agora em 16 elegemos vereadores em 14 capitais brasileiras, temos a presidência, por exemplo, da Câmara de Vereadores lá de Belém, no Pará, né? Então, 3 vereadores em Palmas, 2 vereadores em Curitiba, vereador em Recife, Teresina, Fortaleza, Manaus, Minas Gerais, né? Uma presença muito forte. Pessoal, que disse que se o partido não tivesse tido essa fusão, né, que saiu 115 pessoas, o partido tivesse ficado naquele momento, não tivesse fusionado, vocês estariam com muito mais... Filete, eu não acredito nisso. Por quê? Porque um partido cujos dirigentes concordaram com a sua extinção, aonde ele chegaria? Não, mas se não tivesse concordado, essas pessoas... Ah, bom, se não... Mas
Mas era o que existia. Sim, sim. Era o que existia. Só São Paulo se rebelou. Não, só fazendo um exercício, né? Só São Paulo se rebelou. Mas hoje... Os 115 eram da região sudeste aqui? Só São Paulo. Sim. Tá? E hoje a democracia cristã é uma coisa só no Brasil. Em qualquer lugar que você for, a conversa é a mesma. Tá? E muito mais do que um partido político, nós somos uma grande família. Tá? E entre nós existe o princípio da lealdade interna. O órgão partidário que segue o programa e o estatuto é irremovível. Não tem força humana capaz de instituir o órgão partidário da democracia cristã. Não há influência externa na gestão da democracia cristã. Um resumo aí, alguns minutos. Não, mas foi legal. Foi bom para a gente entender que o partido veio da Europa, que o partido já passou por guerras e tal. E teve duas, aqui no Brasil, teve duas. Subiu, caiu e agora está subindo de novo, né? E o Caio está aí para a gente montar o partido aqui na Baixada Santista. Grande liderança. Com essa dura... É uma dura tarefa, né? Porque começar tudo do zero. As pessoas às vezes querem propostas já concretizadas. Mesmo que tenha problemas de corrupção, não todos, mas enfim, no partido, tá, mas as pessoas às vezes preferem pegar uma coisa pronta do que trabalhar num projeto novo, né? Nós estamos com um projeto, que é o Projeto Travessia, onde nós nos reunimos agora junto com o deputado constituinte Emael em São Paulo, onde foi convidado diversas lideranças, Campinas, da região toda, nossa aqui, em volta, em torno, né? Na ideia de municipalizar em todas as cidades a democracia cristã. E eu, por ter um bom conhecimento, uma boa vivência aqui na Baixada, sou presidente da Democracia Cristã em São Vicente. Nós temos 2 vereadores na cidade de Peruíbe, que é o Igran e o Morrai. Sim. Por pouco não fizemos o candidato a prefeito. O Morrai é meu amigo, um dos homens mais fortes do Brasil. Tal. Ele que me viu lá fazendo castrações voluntárias em Peruíbe, fazendo castrações voluntárias numa ONG que tinha lá. Eu ia lá todo mês fazia castrações, né? Aí eu conheci o Morrai, né? E aí começamos a conversar de esporte e tal. Ele falou, quanto você já fez aqui? Eu fiz mais de que 500. Mas quanto? Não estou cobrando nada. Os caras estão me dando anestesia, eu estou vindo aqui domingo. Meu pai gostava muito de Peruíbe, né? E meu pai, ele vivia lá. E meu pai falava para mim, pô, ajuda a cidade aqui, contribui com alguma coisa, né? E embora é perto, mas ao mesmo tempo é longe para quem trabalha muito, né? Sim. Eu arrumei um horário na agenda e ia lá fazer as castrações de uma ONG, né? Ele me dava a infraestrutura e eu fazia, né? Bacana. E aí o Morrai me deu o título de cidadão peruibense, né? Olha, faz tempo, Flete? Faz 2 anos. Eu tive a grande satisfação que meu pai ficou 1 ano entre hospital, teve AVC, teve alguns problemas, e meu pai nessa época ele se recuperou. Sabe aquela melhora que a melhora dá, né? Então, sim. Aí meu pai se recuperou e meu pai falou, eu quero ir para Peruíbe. Então foi assim, talvez uma das últimas, acho que a última festa, solenidade que reuniu a família toda, né? Que meu pai participou, porque depois de 2 meses ele veio óbito, mas pelo menos ele viu assim um filho trabalhando na cidade que ele tanto amava, né? Que Peruíbe, que ele tem sítio lá naquela região. Bonita história, né? Então meu pai foi lá, ele ficou no hospital, ficou na TI, voltava, ficou. Mas nessa época ele deu uma melhorada. Aí ele estava fraquinho, então eu falei, mas eu quero ir, filho, como é que você vai? Vou de carro lá. Então eu quero ir. Nós fomos ele, meu filho, minha mãe, namorada de filho, fomos todos, sabe, aqui 3 horas da tarde, eu trabalhei no dia, vim aqui, fiz o programa, aí saímos daqui, fomos para lá, então jantamos todos juntos, aí foi o Morrai que foi o autor da compositura, então é meu amigo, né? Gente boa. Como eu disse, a gente está estruturando Praia Grande, São Vicente, tá em as regiões aqui em torno, Bertioga, São Vicente, Santos. Peruíbe tem o Morrai, quem? Morrai e o Igra. Ah, o Igra também, isso, meu amigo também, é santista, vem aqui. E nós ele já viu nos jogos aqui que eu arrumei um lugar para ele ficar aqui, é legal. Também é outro que também que faz musculação, né? Outro gigantinho, né? Isso. E por muito pouco, cerca de 100 e poucos votos, nós não fizemos o candidato a prefeito, que é o Emer. Foi pouquíssimo, né? Foi pouquíssimos votos, é uma grande liderança lá da democracia cristã, da região também. E a gente vem nessa missão, e a gente gosta muito de vivenciar isso, e é um partido do qual a gente fala sem nenhuma mancha, a gente fala abertamente, e as pessoas quando começam a entender e a conhecer e a vivenciar e saber das vitórias e conquistas, principalmente do deputado Emael na Constituição, acabam de alguma forma se identificando com o partido.
Então, eu tenho tido bastante aceitação, faço um convite para quem quiser conhecer a democracia cristã aqui na Baixada Santista. O Sidney Pereira Costa vai sair vereador aqui, porque então tem um buchicho aí que o Sidney Pereira Costa vem para vereador aqui pelo Democrata Cristã, é verdade? O Dr. Sidney e todos os amigos aqui. O homem que mais ganha ação em Peruíbe é o Dr. Sidney. Aquelas ações daqueles que lá tem uma máfia, Peruíbe tem uma máfia de entrar na casa dos outros lá, né? Como entraram na casa do Marcos Alonso em Bertioga, os caras entram lá, sai grila, né? Tem tudo lá, tem advogado especialista nisso, tudo para tomar coisa que são dos outros, né? Aí fala de uso capião, o cara fica 15 dias, põe uma criança lá, um filhote, põe um filhote lá, já fala que é dono da casa, o cara pagou IPTU a vida toda, tá doente, não pode ir para Peruíbe, para Itanhaém e tal, os caras querem pegar a casa, né? Tem uma equipe, né, de larápios para fazer esse tipo de coisa, né? E realmente o Dr. Sidney ganha muitas causas lá dessa equipe, porque lá tem advogado, tem tudo para sacanear os outros, né? Que tem, como tem médicos do bem, tem do mal, tem tudo, né? Mas o Dr. Sidney Pereira Costa está efetivo, lá está dando várias ações lá. Grande advogado, comunicador, né? Fala muito bem, o programa de rádio, já tive lá junto com ele, com o Heral, com o Marcelo Medrado, falando de diversos assuntos, né? Dr. Sidney, que está aqui nos estúdios. E é um prazer, se ele tiver nesse engajamento, e eu já fiz o convite para ele sabe muito bem, pode estar junto com a gente caminhando e construindo aqui a região da Baixada Santista. Sim. Bom, doutor Emael, vamos falar sobre a Constituinte, como é que foi lá em 1988, suas realizações, o senhor foi um dos que mais trabalhou lá, né? Também mandar um abraço para o Medrado, para o nosso amigo Heraldo. Para o nosso amigo Heraldo, né? Um homem que é jornalista, advogado, também atuante, um abraço para o Heraldo. E também para o nosso amigo Glauco Braga, todos vendo o programa aqui. Como é que foi essa questão da Constituinte lá? Muito trabalho? Filete, valeu a pena ter vivido para ser constituinte. Foi bacana, hein? Foi um momento fantástico. Aquelas multidões chegando na Câmara dos Deputados, cores diferentes, sotaques diferentes, né? E quase todos eles traziam alguma coisa na mão. Ou um texto datilografado, que era a minoria, mas a maioria trazia folhas de caderno, onde escreviam seus sonhos, suas ideias, né? E iam entregando para os deputados. Então, todos nós constituintes, nós tínhamos aquela sensação, né, que estávamos vivendo um momento único, um momento em que nascia um outro Brasil. Né? Aquele senso de responsabilidade. Porque ao escrevermos a Constituição, nós estávamos escrevendo o futuro. Então, foi um momento, e posso assegurar que a quase totalidade dos constituintes tinham essa sensação. O doutor Vicente Cassiano também foi constituinte, né? Sim. Daqui de Santos também foi constituinte, também participou. E teve também Gastone Rio, que faleceu agora recentemente. Sim, é uma perda para a Baixada Santista, né? Ele que também era conselheiro lá do Santos Futebol Clube, né? Conselheiro, foi conselheiro gestor. Ele era líder do PTB, foi um dos melhores constituintes e um dos maiores oradores da Assembleia Nacional Constituinte. Era respeitado por todos. Quero aproveitar para estender à família de Gastone Rio os sentimentos da democracia cristã. Veja, quando terminou a Assembleia Nacional Constituinte, como intérprete, como agente da democracia cristã, fiquei entre os 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas. Foram 145 propostas apresentadas, defendidas e aprovadas. E a maior parte delas está no texto constitucional. Tá? E são conquistas que fazem parte do dia a dia das pessoas. Tá? Por exemplo, avanços sociais do trabalhador, todos. Redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais, a proteção contra a despedida sem justa causa, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e no mínimo de 30 dias, o direito do trabalhador ao lazer. Quando defendi essa proposta, que hoje está na Constituição, o poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Afirmei ao defender a proposta. Para nós, a democracia cristã, o trabalhador tem direito a viver a vida, a usufruir a vida, e não apenas gastá-la na rotina de nascer, trabalhar e morrer. Defesa do contribuinte. Tudo que você tem na Constituição Federal que defende o contribuinte são propostas minhas em nome da democracia cristã. Tá? Eu estudei com bolsa de estudos fornecida pela Prefeitura de Porto Alegre. Sou mais velho de 7 filhos, uma família modesta do Rio Grande do Sul. Mas meu pai me conseguiu uma bolsa na Prefeitura de Porto Alegre. Com essa bolsa de estudos fiz o ginásio no Colégio Rosário, Colégio
de boa qualidade, 2 faculdades na PUC com a mesma bolsa de estudos, filosofia e direito, e lá na Constituinte contei a minha história. Contei como foi graças a uma bolsa de estudos que eu consegui me realizar como cidadão. Aí, então, apresentei, defendi e aprovei, e está na Constituição, a possibilidade de utilizar recursos públicos para a bolsa de estudos. Hoje são centenas de milhares de crianças que estudam com bolsa de estudos no ensino fundamental e centenas de milhares de jovens com bolsas de estudos no ensino médio, que é uma das pernas do ProUni. Vai para o ProUni quem estudou em escola pública ou com bolsa de estudos, né? Conceitualmente, a maior contribuição nossa para a sociedade brasileira foi a definição do modelo de sociedade a ser construído pelos brasileiros, que está contido este modelo no inciso 1º do artigo 3º da Constituição. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária. Deixa eu te contar uma passagem. Senhor, essas emendas que o senhor fez, esses tal, que são 145, tal, o senhor fazia, lógico, também pela sua cultura, pelo seu família simples, colégios bolsa, então aquela dificuldade, né? Então a pessoa vai ficando forte, né? Mas também o senhor pegou algumas do papelzinho, da datilografia, alguma que chegou, algumas coisas boas lá? Muitas. O cara xerocava o papelzinho e passava para um monte de deputado, é isso? Isso é. Né? Mas chegou alguma coisa que se deu para aproveitar dessa... Sim, a ideia bom, de que o aviso prévio tinha que ser diferente conforme o tempo que uma pessoa tivesse na empresa. Aí chegou o papelzinho sobre isso? Assim, Nelson, tem que ser diferente o tratamento. Sim, o cara ficou 3 meses, o cara está 30 anos. Como é que era antes na Constituinte? Isso. Quem recebia por semana tinha 8 dias de aviso prévio. Quem recebia por quinzena tinha 15 dias. Só quem tinha 30 dias de aviso prévio era quem recebia por mês. Então, a menina no escritório terminou o contrato de experiência e mandada embora há 30 dias. Mestre de obra, 20 anos na construtora, recebia por semana, mandado embora com 8 dias. Não tinha a menor justiça, nenhuma. Por isso que na minha emenda já coloquei no mínimo de 30 dias, mas eu coloquei também a ideia da proporcionalidade. Hoje são mais 3 dias por tempo de casa, até um total de mais 60 dias. Né? Comentei 3 dias por ano, não é isso? 3 dias por ano. O cara ficou 20 anos, 60 dias, o máximo é 60 dias, mais 60 dias. Pelo mais 60 dias. Isso é uma das maiores conquistas dos trabalhadores. É essa. A outra, na área do defesa do contribuinte, assinalei, né? Nunca mais, depois da Constituinte, teve empréstimo compulsório. Por quê? Porque coloquei na Constituição que para aprovar empréstimo compulsório tem que ser uma lei complementar. É uma lei muito mais difícil de ser aprovada, porque tem que ter a maioria absoluta do Congresso Nacional. Quase impossível. Quase impossível. Então acabou a figura do empréstimo compulsório, né? Sobrava dinheiro no povo, ia lá o Estado e enfiava a mão, né? Isso não pode mais. Então, a questão do inciso 4º do artigo 150, a proibição de tributo de efeito de confisco, o corte dos supersalários, é o artigo 17 das disposições transitórias de nossa autoria, né? Quando um funcionário público receber remuneração ou proventos de aposentadoria acima dos limites constitucionais, que é a remuneração dos ministros supremos, esses valores têm que ser imediatamente rebaixados, não cabendo, nesse caso, invocar direito adquirido. Tá? Enfim, no nosso site tem uma página lá, documentários. Eu convido a todos para assistirem pelo menos 2 documentários. Um deles é A Democracia Cristã rumo a 75 anos de Brasil. É um documentário de 18 minutos que conta a nossa história. E o outro documentário é A Democracia Cristã na Constituição do Brasil, onde você tem artigo por artigo da Constituição, que são de minha autoria, em nome da Democracia Cristã. Perfeito. Caio, alguma consideração aí sobre questão da Constituinte, questão da região que você queria falar antes do intervalo? Só falar que a gente está em construção realmente do partido aqui na Baixada. Viemos de uma eleição muito positiva, passada, com chapa pura na cidade de São Vicente, na área com um projeto político para a área continental, que é uma região muito carente. E eu estou à disposição para a gente, pós o intervalo, poder discutir. Que agora o partido vai sozinho, né? Agora, exatamente. Você pretende montar, por exemplo, aqui na região da Baixada são 7, não são mais, né? Porque se pegar, por exemplo, Peruíbe, Cubatão, Pedro Toledo, aí já vai dar... Pedro Toledo nós temos candidato a prefeito. Então,
essa região ali, Itariri, né, São tal. Mas você pretende ter chapa de vereadores em todas as cidades? Com certeza, com certeza. Chapa de vereadores e dentro da possibilidade também executivo. Sim, sim. Quase pegou em Peruíbe, né? Tal. Exatamente. Bom, você quer conversar com o Emael, aproveita que não é sempre que ele vem para Santos, não, tal, veio de azul. Não existe um gremista que põe aquela cor vermelha, laranja, isso não existe, né? Então ele já veio de azul, porque gremista gosta de usar azul. E o Caio também veio com azul, não existe, né? Não existe, ele não ia vir aqui com cor de camisa do Internacional, não tem jeito. Então... E você falou em goleiro do Grêmio. Quem? Você falou em goleiro. Não, é que o Renato Gaúcho, ele falou nos pênaltis, eu dou 50 mil para você defender, e falou porque aí o goleiro defendeu. Aí falou pro jogador, dou 50 mil para você fazer, né? Porque eu fui um bom goleiro no Rio Grande do Sul. Ah, jogou no gol? E era dos bons. É mesmo? Com certeza. Quase foi profissional, então? Não, eu cheguei a jogar na seleção gaúcha universitária. É mesmo? Ah, que bacana. A altura tinha, né? Tá certo. Bom, então. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, já está o celular aqui vibrando, 997 11 5545. É muito rápido, já voltamos. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Dopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você.
Estamos de volta na Ação e Reação, hoje terça-feira, 24 de abril, com o nosso querido José Maria Emael e também com o Caio Borelli, eles do Partido da Democracia Cristã Nacional. Muitas participações aqui. O Alcino, presidente, como está, na sua opinião, pergunta difícil, hein? O rumo do governo Bolsonaro? E se Vossa Excelência fosse presidente, como é que o senhor ia fazer para melhorar a geração de empregos? É o Alcino que participa aqui quase todos os dias do Ação e Reação. Primeira pergunta, né? Eu acredito que o presidente Bolsonaro tem que intensificar o diálogo com a sociedade e com o Congresso Nacional, né? Esses dias coloquei no meu Facebook me dirigindo respeitosamente ao presidente. Presidente Bolsonaro, não governe para o Brasil, governe com o Brasil. Na campanha da presidência da República, eu apresentei uma proposta concreta que representaria imediatamente a possibilidade da criação de milhões de empregos. Era simplesmente o seguinte: no programa de financiamento da casa própria, eliminar a entrada. A grande dificuldade das pessoas para comprarem a residência é a entrada, tá? Principalmente as famílias mais carentes. Então, isso representaria um aquecimento imediato do mercado imobiliário. Eu sei, o cara tem 25 mil de entrada, o cara não tem, mas os 500 por mês ele arruma. Ele arruma, exatamente. Então aí toca o pau. Quer dizer, não há nenhum estudo logístico, ou atuarial, ou econômico, ou financeiro que inviabilize essa proposta. Aí você melhora a construção civil, melhora a venda de produtos, melhora os empregos, melhora as... A gente fica se perguntando, por que não é feito dessa maneira? Qual é a razão? Não existe explicação. Tá? Na própria campanha eu falei, isso é um legado que fica. É um legado, porque a campanha terminou, mas a proposta continua. Sim, propostas boas têm que ser aproveitadas. Tem que ser aproveitadas. Então, financiamento da casa própria, com 0 de entrada, isso vai representar a possibilidade efetiva, concreta, das famílias terem uma casa própria e um aquecimento imediato, gerando milhões e milhões de empregos. Pô, lá então, aí, Alcino. Tem o Wellington perguntando também, sobre a cláusula de barreira e a Joana perguntando sobre o fundo partidário, parabenizando o programa aqui, o Gugu Cândido Barbosa, que está vendo o programa da Tailândia, ele é fã do Emael, está lá na Tailândia visitando a filha com a esposa e está vendo da Tailândia o programa. A Karen, parabéns pelo programa, Filete. Os programas da TV Com são excelentes, deixando a politicagem de lado e fazendo o programa sempre sério. O Manuel Costa, parabéns, Filete. Estou vendo o programa aqui embaixo no laboratório, pela internet. E o Wellington quer saber sobre a cláusula de barreira e fundo partidário. Muito bom. Cláusula de barreira. Cláusula de barreira, ou chamada também de cláusula de desempenho, é o seguinte: criar dificuldades para diminuir o número de partidos. Tá? Existe um determinado montante de recursos para ser distribuído para os partidos, é o chamado fundo partidário. Diminuindo o número de partidos, esse dinheiro vai para a educação, para a saúde? Não. Vai para os que ficam. Eu sei, estava dividido por 20, vai dividir por 5. Por 5. Na verdade é o seguinte, é matar para ficar com a herança. Sim. Vão matar os pequenos para ficar com mais dinheiro. Ficar com a herança. Né? Então, essa é a cláusula de barreira. Quer dizer que é lamentável, né? E principalmente pelo seguinte, não existe igualdade na disputa. Cláusula de barreira agora em 2018. Eu fui candidato a presidente. Quantos segundos na televisão? 8. 8 segundos na televisão. O que é um absurdo, né? Não devia ter um mínimo, vai. O mínimo de um... Democrático, né? Um minuto e meio, vai. 1 minuto e meio. Fundo partidário, esse fundão que foi criado, uma migalha para a democracia cristã. Quanto que veio para a democracia cristã? Veio 4 milhões para ser gasto em 27 unidades da federação, sendo que 30% para São Paulo veio 200, que foi o estado que recebeu mais. 200 mil. 200 mil reais. Isso não é campanha, nem tem vereador aqui na Baixada Santista que ganha mais que isso. Bom, tem vereador que ganha mais, mais que isso uma campanha. Situação como essa que se disputou a cláusula de barreira, numa condição de absoluta inferioridade, né, em termos de rádio, televisão, recursos. Mas o que se discute hoje é a aplicabilidade. Quando começa a cláusula de barreira? Tem uma emenda constitucional que criou a cláusula de barreira, chamada Emenda Constitucional 97.
ela estabelece um rito de transição. Tá? Então, lá tem um parágrafo, um artigo 3º e um parágrafo único. O parágrafo único diz o seguinte, vou falar em palavras bem simples. Terão direito aos recursos do fundo partidário e tempo de rádio e televisão os partidos que, inciso 1º, na legislatura seguinte, às eleições de 2018, alcançarem 1,5% dos votos válidos ou elegerem 9 deputados em 9 estados diferentes. A questão é essa expressão, na legislatura seguinte. Qual é a legislatura seguinte à eleição de 2018? É a legislatura que começou em 1º de fevereiro e vai terminar em 31 de janeiro de 2023. Nessa legislatura só tem uma eleição, é a eleição de 2022. Portanto, não tem outra leitura a não ser que a cláusula de barreira começa a ser aplicada na eleição de 2022. Não tem outra. Aí nós fizemos uma consulta, o TSE se baseou num parecer da assessoria consultiva. Filete, esse parecer diz o seguinte, para que se entenda a intenção legislativa, é preciso fazer o seguinte, primeiro ler o inciso, depois ler o parágrafo, e ficaria então assim o texto da emenda constitucional. Aí coloca, esse parecer escreve como ficaria a emenda constitucional 97, completamente diferente de como ela está escrita. Né? Aí nós entramos com mandado de segurança, o TSE recusou, mandou arquivar, negou seguimento, nós entramos com embargo de declaração para sanar omissões e esclarecer obscuridades. Né? O relator ficou na mão, não respondeu nada, depois mandou para agora a Procuradoria-Geral Eleitoral. Então, agora, se o resultado for negativo, nós vamos entrar com um agravo interno que permite que se leve a julgamento pela Corte os 7 ministros do TSE e lá vai ter sustentação oral. Eu sou um dos advogados que firmo o mandado de segurança. E, se for o caso, eu vou fazer sustentação oral no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. E se perdermos no TSE, nós vamos para o Supremo. E, ao final, a verdade vencerá. Bom, esse time aqui, ó, Caio, se você pegar o Paulo Roberto, Sidney Pereira Costa, Moisés Fernandes Barreto e Manuel, já dá 11 mil votos. Você vê? É verdade. Você põe 11 mil, já elege um. Então, esse time aqui que está hoje aqui, se cada um fizer uns 2 mil, tu já elegeu um aqui na Baixada. Então, se tu só incorporar o partido, né? Tu incorpora o partido, ó, esse time que está aqui hoje na TV, tu já faz quase o coeficiente de 11 mil aqui para um vereador em Santos, né? Então, tu tem que ficar de olho, tem que já pegar, aproveitar a simpatia do Emael aí, né? Já fiz o convite. Só mulher que está ligando para cá, ó, a Ivonete, muito simpático, o Emael, o senhor é muito inteligente, resposta para tudo. A Clara, parabéns, filete, o Emael é ótimo. Então, aproveita a simpatia, já faz assinar a ficha aqui, ó. Todo mundo, que os caras são meio escorregados, escorregadinho, mas aproveitar que a porta está fechada, vamos aproveitar, tá vindo uma comitiva de Praia Grande agora para 5 horas da tarde, a gente está junto com o deputado Emael em outra reunião. Onde vocês foram hoje, na OAB? Hoje nós fomos na Coração Sagrado de Maria, na TV Unisantos, fizemos um bate-papo lá com o deputado Emael, o jornal Giro da Baixada de Praia Grande vai estar lançando uma edição. Agradecer o Sandrinho, lá da Tribuna, que ontem fez uma matéria do dia a dia, falando da vinda... Essa coluna do dia a dia é a coluna mais lida do Jornal Tribuna aqui em Santos. Tudo. Isso, então eu fiquei muito contente dele ter feito essa divulgação da vinda do Emael. Saindo daqui, vamos à Tribuna, falar com o Sandro. Depois na Rádio Mega. E se der, ainda vou tentar levar o deputado em São Vicente, ali no Camp, já junto com a Márcia Panzarini, que ontem soube também que ele estaria aqui. Poxa, Caio, eu queria que o deputado viesse aqui na escola, falasse um pouquinho da vivência dele para adolescentes que estão ali iniciando a questão política, que já votam, enfim, que estão se amadurecendo, e o deputado Emael
é uma pessoa que tem muito a acrescentar. Sim. O deputado Emanuel não é goleiro, então hoje ele vai virar maratonista. Hoje né? é maratonista. Aqui. Falei para ele que não sei que horas a gente vai parar para almoçar. Ele falou, não, vamos trabalhar. Então, estamos trabalhando. Falei pro Moura, eu vim aqui para trabalhar. Certo. Não vim para almoçar. O Juca, do Ponto da Praia, está perguntando, o senhor acredita que o senhor teria, com certeza, né, teria ganho as outras, se não fosse para presidente, as outras eleições para deputado federal e teria os 7 mandatos? Eu estou seguro que sim, mas a minha missão era ser candidato a presidente, como fui, para reconstruir a democracia cristã no Brasil. Sim, perfeito. Desses trabalhos que o senhor fez aqui na Constituinte e tal, qual que o senhor achou mais importante? Estou vendo vários aqui, né? Possibilidade do ICMS ser menor em produtos mais necessários, teve vários... Bom, isso aí tem um efeito na vida das pessoas imediato. Sim. Por exemplo, o governador Alckmin reduziu o ICMS dos genéricos de 18% para 12%. Ele só pôde fazer isso porque nós colocamos na Constituição que o ICMS pode ser seletivo, conforme a essencialidade do produto. Mas a maior contribuição nossa para a sociedade brasileira, indiscutivelmente, foi o inciso 1º do artigo 3º, que define o modelo de sociedade a ser construído pelos brasileiros. Uma sociedade livre, justa e solidária. A Rosa está falando aqui, essa questão do dinheiro dos partidos é muito importante, né? Porque quando eu falava que ia votar no Emanuel para presidente, me diziam, ele é bom, mas não tem chance. Se todos votassem nele como eu, poderia ter sido algo diferente. Parabéns pelo programa. A minha amiga Claudiane também está falando. Deixa eu cumprimentar a minha leitora. Muito obrigado. Dona Rosa. Muito bem, muito obrigado, Rosa. E nunca vou desmerecer a sua confiança. Certo. Tem aqui a Adalgisa. Estou aprendendo muito sobre política, é uma aula. Eu tenho bastante contato com o Peruíbe também, voto lá. Queria entender melhor a Constituição de 88. É melhor ouvir do que ler. Então ela queria entender melhor a Adalgisa, psicóloga. Que bom. Ela queria entender melhor a Constituição, alguma coisa se pudesse acrescentar. Não, então, Deputado, eu posso acrescentar alguma coisa? Eu gostaria que o senhor falasse também, que é uma passagem muito interessante com o doutor Ulisses, que o deputado... chegando lá 30 dias, né, como deputado constitucional, se pudesse passar, contasse essa história. Ela queria saber, porque ela disse que lê muito, mas queria... Qual é o nome da nossa Adalgisa. Adalgisa. Inicialmente, um fraterno abraço para você. Veja o seguinte, entra no nosso site, Democracia Cristã, lá tem uma página, documentários, acesse o documentário A Democracia Cristã na Constituição do Brasil. Isso já vai ser um passo largo para você entender melhor a Constituição e saber a origem do texto constitucional. E qualquer coisa, entre em contato conosco. Tá? Entre em contato conosco pelo site da Democracia Cristã, www.democraciacristã.org.br. Estou te aguardando lá. Ó, tem pergunta para o Caio aqui também. A Regina, acho que a Regina é do Partido Novo, é isso aí. O que acha dos novos centros de convenções ser construído na Ponta da Praia, né? Um programa mais dirigido para você. Não teria mais um lugar mais adequado, porque temos a balsa lá. Então, aqui para pessoas que... Né, essa é uma questão a ser discutida, né? Que, por determinação do prefeito, está sendo feito isso como diversas situações aqui na cidade de Santos. O que eu acho que poderia melhorar, e de uma maneira geral, é ter mais uma interligação dos prefeitos da Baixada Santista e buscarem mais recursos, porque a gente sabe que existem muitas carências aqui, né? Não só na questão da saúde, e Santos concentra muito isso, pelo Hospital Guilherme Álvaro, pela Santa Casa, por ser aqui na Baixada uma referência, né? E isso, de alguma forma, e agora os estivadores, enfim... E isso acaba, o hospital em São Vicente, o antigo CREI, né, o CREI, também sofre com isso. Então eu acho que essa interligação, essa conversa entre os prefeitos poderia melhorar a vida de nós santistas de uma maneira muito melhor. Eu acho que está faltando um pouco, temos o Condesb, enfim, diversas... Eu sei, conversar porque o lixo... de São Vicente Exatamente. Impacta Santos, a favela de Santos impacta São Vicente. São Vicente acaba sendo passagem de caminhão, de ônibus, você vai para Praia Grande, passa para São Vicente, enfim. Se você vai em Cubatão, você olha aquelas palafitas que tem em frente, elas impactam Cubatão no Casqueiro, mas impactam Santos, São Vicente. Né? Quando você pega um dia de maré que está para cá, você vê que a Terracom faz o trabalho no Canal 2 de hora em hora. Porque a maré traz todo aquele material das comunidades ali do Guarujá, né, para Santos. Então, quer dizer, se a gente não tiver uma
uma combinação, né? Por exemplo, o pessoal da Ponta da Praia fica preocupado, que ninguém é contra reformar a Ponta da Praia. Ninguém é contra, o Grupo Mendes é um grupo sadio. Mas às vezes as pessoas reformar a Ponta da Praia, colocar o centro de convenções ali, para a prefeitura administrar, num lugar que vai sair balsa, com o mercado do peixe, talvez fique muita coisa no entorno ali, né? Então as pessoas estão preocupadas com isso, né? Com certeza, é uma preocupação que todos nós temos. E a gente sabe que essa região da balsa, a gente sofre, eu já vi você falando com muita propriedade da questão da DERSA, e o que é interessante é que tem que se trazer mais essas parcerias públicos-privadas. É uma coisa que hoje não tem muito. Isso é no papel, né? Isso é bom no papel. Antes da eleição, todo mundo fala em PPP. Depois todo mundo põe as OCIP. E a gente tem uma... Todo mundo põe as organizações já prontas, né? Mas esse de PPP fica muito no papel, né? E assim, de uma maneira geral, a Baixada Santista sofre muito pelas invasões. Então, as PPPs, eu acho que seria uma boa estratégia, uma boa ideia para os conjuntos habitacionais, né? Porque a gente sabe que a Coab, enfim, as outras organizações estão falidas, né? Então eu acho que trazer essas parcerias públicos-privadas para intensificar as questões de habitação, as questões de saúde, enfim, iriam ajudar. Transporte e essa conversa que não tem entre os prefeitos, né? Que eu acho que deveria ser mais intensificado. O Ramon está perguntando aqui, na Constituinte de 88, se um deputado do baixo clero conseguiria trabalhar também, né? Porque tem essa questão de a pessoa que não tem muita representação na Câmara, como é que funcionou isso lá? Bom, veja, quantos constituintes tinha o meu partido, o PDC? Mas você era uma liderança, né? Não, tinha 5 constituintes. Nós éramos menos de 1% do total dos constituintes. Ao final da Constituinte, fiquei entre os 15 com o maior número de propostas aprovadas. Então, quem quer, quem se empenha, consegue. A pessoa querer se rotular como baixo clero, já começa por aí. A se chamar e aceitar ser chamado de baixo clero. Então, um parlamentar, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Deputados, no Senado da República, é ele que faz seu caminho e é ele que escreve a sua história. Certo, então quer dizer, se o cara mesmo entrar com um partido pequeno lá, se você trabalhar, você consegue um lugarzinho lá? Lugarzinho não, lugarzão. Consegue? Claro. Não, porque tem deputados que vêm aqui e falam, não, mas o cara não vai conseguir nada, que o partido dele é pequeno, mas consegue, né? A minha história é um exemplo. Sim. Exemplo. Agora, em 2015, em 14, a revista Exame fez uma matéria, os figurões da Constituinte que ainda estão na política, listando 30. Eu estou entre os 3 primeiros em número de emendas apresentadas e aprovadas. Eu tive o prazer de ir no Jô Soares, né, falar sobre um livro de gatos, enfim. Quando eu fui lá, o Jô Soares me fez uma pergunta e eu respondi a pergunta pela metade, né? Então, assim, ele perguntou, brincando, falou, ele começou, que ele estava meio sério no programa. Aí ele falou de gato gordo, eu falei, mas gato gordo é mais charmoso, como você. Aí ele ficou contente comigo e começou a perguntar, tal, né? Aí ficou um clima mais sossegado. E uma hora eu respondi a pergunta pela metade. E ele tinha um ponto eletrônico que falaram para ele assim, mas ele não respondeu tudo. E ele chegou para mim e, bumba, perguntou aquilo, né? Porque, assim, desvirtuou a conversa e ele voltou naquele assunto. Então eu não tenho ponto eletrônico, mas eu quero voltar na pergunta aqui. Como é que foi a passagem do Ulisses Guimarães? Bom, que você não falou isso aqui. Você não falou. Então eu não tenho ponto eletrônico, mas eu lembrei. Eu vou contar uma história que mostra quem era Ulisses Guimarães. Filete, eu tinha os 30 dias de Constituinte e discordei de uma decisão do presidente Ulisses. Primeiro mandato seu, né? Primeiro mandato, a Constituinte. Sim, mas podia ser um deputado antigo. Chegou lá, não conhece, né? Cheguei lá, novato de tudo. Né? E não concordei com uma decisão do presidente Ulisses. Aí entrei com uma questão de ordem. Ele indeferiu a questão de ordem. Como eu havia estudado o regimento, eu entrei com um recurso para que ele submetesse a decisão dele ao plenário. E o presidente Ulisses, democraticamente, submeteu sua decisão ao plenário e venceu. Estava terminando a sessão, quando um assessor especial do doutor Ulisses, doutor Oswaldo, veio falar comigo, todo sisudo. Ele era uma pessoa assim, formal, né? Mas excelente pessoa. Ele chegou, deputado, o presidente Ulisses quer conversar, gostaria de conversar com o senhor depois da sessão. O senhor poderia me acompanhar?
a sessão que ele havia, lógico, com a cancha que ele tinha, tal, com a moral que ele tinha sido vitorioso. Mas você tentou, né? E aí então o doutor Oswaldo foi caminhando, fui seguindo o doutor Oswaldo, aí chegamos à frente da sala da presidência. A sala da presidência da Câmara dos Deputados é uma sala retangular, comprida, e nessa sala tem também uma mesa retangular igualmente comprida. Aí o doutor Oswaldo abriu a porta para que eu entrasse e eu entrei. Quando eu entrei na sala, vi o presidente Ulisses sentado lá na outra ponta, né? Sentado. E quando eu entro na sala, aí o presidente Ulisses se levanta e vem ao meu encontro com os braços abertos. Quando ele chega na metade do caminho, ele fala, com aquela voz muito própria dele: quero cumprimentar o vencedor do dia. E quando ele chega perto de mim, me olha nos olhos e diz o seguinte: deputado, esta casa precisa de pessoas como o senhor, que acreditem nas próprias razões. Esse era o Ulisses Guimarães. Olha a estatura desse homem. Um recém-chegado, e ele... Vencedor da ideia dele, né? Na ideia dele, um vencedor. E ele vê ali uma pessoa que poderia crescer, né? E ele chega... E depois ele completou: olha, quando precisar conversar com um amigo, estou à sua disposição, tem um pouco mais de experiência, era a modéstia dele, né? Mas esse era o Ulisses Guimarães. E o Ulisses Guimarães, ao final da Constituinte, mandou cunhar na Casa da Moeda uma medalha, Assembleia Nacional Constituinte, para ser entregue aos líderes da Constituinte no 25º aniversário, aos 25 anos da Constituição. E eu fui o líder da democracia cristã e recebi a medalha. Aí eu estava olhando a medalha, muito emocionado, né? Quando o jornalista me disse o seguinte: deputado, posso ver a medalha? Eu falei: claro, pode. Aí eu entreguei para o jornalista a medalha. Aí ele fez uma coisa que eu não tinha feito. Ele virou a medalha. Quando ele virou a medalha, ele falou: deputado, aqui tem uma coisa que é sua. Ulisses Guimarães, para sintetizar a Constituição brasileira, o que ele escreveu no verso da medalha? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Bom, estamos chegando no final do programa, né? Muitos parabéns aqui pelo programa. O Rodrigo, que trabalha lá na Justiça, mandando um abraço. O Leandro Figueiredo, trabalha na Prefeitura. A Rosana, que está no interior do estado, né? Está lá em Sertãozinho, mandando um abraço para todos aqui. O Guida, em São Paulo. Muitas participações aqui. O Dante, muitas participações. Infelizmente, o Reis, aqui no Canal 3. O Silvio Léo, em Boiçucanga. Parabéns, filhotes, estou na escuta, né? Então, ele está lá. Então, muita gente participando aqui. O Miguel Escandon também, que é o homem dos Amigos da Água. Muita gente parabenizando o programa, né? Porque era duas promessas aqui do Caio, que quando voltar o nosso Emael, você traga, ele avisa para a gente trazer ele de novo, e também para trazer o homem forte lá de Peruíbe, né? O Murray, que também está vendo o programa, tá bom? Com certeza, compromisso nosso. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer poder falar com seus telespectadores e estar ao seu lado e ao lado do deputado Emael. Deputado Emael, foi uma grande satisfação, uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem respostas, que trabalhou. Queria agradecer a sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Filete, essa oportunidade fantástica, né, de poder apresentar um pouco da nossa história, nossas realizações, né? Agradecer a TV Com, que me abriu esse espaço, o seu programa Ação e Reação, né? Que pelo número das perguntas já se vê a audiência que ele tem, né? E agradecer a você pela urbanidade no trato, pela cortesia, e desejar a todas as famílias da Baixada Santista alegria, felicidade, paz e concórdia. Que Deus abençoe a todos nós. Chegou o nosso Aldo Neto, aí o grande jornalista também aqui, o Aldo Neto chegando, jornalista de 4 costados aqui. Vai querer uma entrevista sua, eu acho, hein? O Aldo Neto está aí nos estúdios da TV Com, uma grata satisfação, né? Quero agradecer a nossa equipe aí, a toda a equipe, a Gisele, a Amanda, ao Reale, todo mundo que ajudou na participação, agradecer a Deus. E que vocês continuem com um excelente dia e continuem com a nossa assistência à programação. Muito obrigado. Você
Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Odopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International.